Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher. As prisões brasileiras concentram a quarta maior população carcerária feminina do mundo. São cerca de 42 mil mulheres presas de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional. No estado do Rio, o número chega a quase 2.260 encarceradas. Mas um estudo da Defensoria Pública do Estado afirma que 1 em cada 4 dessas mulheres é mantida presa sem necessidade. Vamos entender mais sobre isso no Toda Mulher de hoje, e quem vai conversar comigo é a defensora Caroline Tassara, coordenadora do Núcleo de Audiência de Custódia, e a advogada Isa Pimentel, que também integra a associação Elas Existem. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu vou começar a nossa conversa com a defensora pública Caroline, que ficou envolvida, né, nessa pesquisa, nesse estudo da Defensoria, que aponta aí que 1 em cada 4 mulheres presas não necessariamente, na verdade já poderiam estar até em liberdade, né, Caroline? Me conta um pouquinho como que se deu esse estudo, como que vocês, né, elaboraram essa pesquisa. Então, Priscila, a gente não pode mais hoje pensar em sistema carcerário e falar em encarceramento sem fazer um recorte de gênero para enxergar o que está acontecendo com o aprisionamento das mulheres. Porque entre 2000 e 2016 houve um crescimento de mais de 500%, de 525%, salvo engano, de acordo com o Infopem em 2016, na taxa de aprisionamento feminino. Em contraste com um índice de 229%, 220% aproximadamente do masculino. Então, assim, é uma diferença muito grande, é um crescimento gigantesco que a gente não pode ignorar. Então, existe um fenômeno no Brasil, entre 2000 e 2016, pelo menos, e que a gente entende que se perpetua até hoje, muitas mulheres estão sendo presas. E aí, enfim, eu coordeno o Núcleo de Audiências de Custódia da Defensoria, que é a porta de entrada do sistema prisional. Por quê? Toda pessoa que é presa em flagrante, cometendo um delito, que acabou de cometer um crime, supostamente, tem que ser imediatamente apresentada para um juiz, para um defensor e para um promotor. É uma garantia de todo cidadão. E ali a gente vai analisar se há necessidade ou não daquela pessoa começar a responder o processo presa, além de serem enxergadas as peculiaridades de cada um, questões de saúde e, no caso específico da mulher, também essa questão da maternidade. Então a gente enxergou e entendeu que seria um momento estratégico para a gente enxergar quem são as mulheres que estão sendo presas no estado do Rio de Janeiro. E foi daí que surgiu essa pesquisa, porque elas já tinham, as mulheres mães grávidas, né, mães de filhos até 12 anos, que amamentam, enfim, que estão dentro desse recorte, elas já tinham direito, desde a lei de 2016, que houve uma lei que é o Estatuto de Proteção à Primeira Infância. O objetivo é proteger a infância, quer dizer, a criança. Já foi reconhecido desde daquele período, daquela época, que elas teriam direito à prisão domiciliar. Caso o juiz entendesse que ela não poderia responder o processo em liberdade, que ela deveria permanecer presa, se essa mulher fosse mãe ou estivesse grávida, ela teria o direito a ter a prisão substituída por uma prisão domiciliar. Em 2018, veio a decisão do Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 143641, garantindo a todas essas mulheres o direito de ter a prisão substituída, porque a lei não estava sendo respeitada. Então, já tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal garantindo a todas essas mulheres, e ali também o ministro incluiu um requisito de não ter praticado crime com violência ou grave ameaça. Essa exceção, né? Então, falou, se ela está dentro desse recorte, ela está grávida, ou ela é mãe, amamenta, ou é mãe de alguém até 12 anos e não cometeu um crime com violência ou grave ameaça, ela não pode permanecer presa. Porque presume-se que, tanto pela peculiaridade da gravidez, ela precisa de uma atenção especial que o sistema carcerário não tem como fornecer, ou não fornece de forma adequada, ou então porque ela tem crianças e filhos que dependem diretamente dela para se desenvolver nesse período tão peculiar que é a primeira infância. Então ela, nesse caso, deve
deve ter assegurado a sua prisão domiciliar. E o que a gente observou na nossa pesquisa na Central de Audiência de Custódia de Benfica, que recebe 80% dos presos do estado do Rio, foi que em 28% dos casos, mesmo elas cumprindo todos esses requisitos, quer dizer, não ter praticado um crime violento e ter comprovado ser mãe ou gestante, ainda assim elas tiveram o direito negado. Então, por que isso, doutora? Bom, existe uma cultura ainda muito forte de banalização da prisão preventiva. O que seria isso? No momento que a pessoa começa a responder a um processo criminal, ela é presumidamente inocente. A gente não sabe agora, no início, se ela vai ser condenada no final. Se aquilo de que ela está sendo acusada realmente aconteceu, se foi ela, em que circunstâncias, se isso foi um crime e se ela vai ter que responder com alguma pena privativa de liberdade. Então pode ser que essa pessoa seja absolvida no final, ou pode ser que ela seja condenada a uma pena que não seja uma pena de prisão, né? Ou que não seja uma pena de prisão em regime fechado, mas tenha direito a um regime aberto. Então é por isso que a gente fala que a prisão no início, a prisão preventiva, enquanto o processo ainda está sendo discutido, ela só pode ser decretada em situações muito excepcionais, em que há uma situação de gravidade em concreto, de um risco para a instrução do processo, que são casos excepcionais de fato. E o que a gente observa hoje é que existe em todo o Brasil uma banalização dessa prisão no início do processo. A gente prende primeiro para depois investigar. Né? Quando o correto seria o oposto. A gente investiga e aí se a pessoa responde ao processo, se confirmada a sua culpa, ela vai cumprir a pena que lhe é cabível. Mas o que a gente observa é essa inversão. Então, acho que isso está muito presente, no geral, não só em relação às mulheres, em relação aos homens também. O índice de prisões na Central de Audiência de Custódia ultrapassa 70%. Né? Então, essa é uma lenda, o que o pessoal fala, a polícia prende e o judiciário solta, não é verdade. Inclusive, o judiciário está prendendo muito. Muito mais do que deveria, porque se a prisão é excepcional, o índice deveria ser o inverso, né? Nunca o número absurdo que a gente tem hoje de prisões. E aí a gente vê o cenário nas penitenciárias de superlotação, né? E a dificuldade dessas mulheres que estão nessas condições de grávida ou lactantes, né? Terem seus filhos dentro dessas prisões em condições muito difíceis. Acho que a Isa pode ajudar a gente um pouquinho a relatar desse cenário, né, Isa? A Isa também é advogada, integrante da associação Elas Existem. Conta um pouquinho do que você observa, né, Isa, nesses locais, principalmente dessas presas que estão grávidas ou amamentando. Como a Caroline falou, tem essa cultura do encarceramento mesmo, que a prisão hoje ela não é exceção, ela acaba sendo a regra. Então, cometeu algum crime, a primeira resposta que o Estado dá é de prender. E assim, nós temos um princípio da intranscendência da pena, né? Que essa pena não deve passar da pessoa do condenado. E hoje, pelas condições do cárcere e tudo que é levado junto com isso, essa pena acaba tomando uma proporção que acaba atingindo os familiares dessa mulher, os filhos dessa mulher, assim como os filhos que são presos junto com elas, né? Nós temos condições assim que é notável e todo mundo que trabalha com isso conhece as condições do cárcere, e as condições do cárcere feminino elas são mais invisibilizadas, né? Invisibilizadas por conta de serem menores os números de mulheres, apesar do crescimento exorbitante que houve de 2000 para 2016. Em relação aos homens, são menos mulheres, e isso acaba tirando essa visibilidade, acabam sendo tomadas mais questões assim em relação aos homens, né? E as mulheres têm todas essas questões específicas de gravidez, né? As questões da saúde feminina que devem ter um acompanhamento dentro das unidades, o fato delas às vezes serem o vínculo familiar quando um homem é preso, né? E, geralmente quando a mulher é presa, esse vínculo é rompido, porque você pode perceber assim, nas filas de visita dos presídios masculinos e femininos,
você vê que as filas dos presídios femininos são bastante esvaziadas, enquanto que os presídios masculinos têm filas grandes com mulheres. Justamente né? pelas mulheres. Porque as mulheres vão lá, fazem a custódia, fazem a visita, elas mantêm esse elo e ficam com os filhos aqui fora. Quando elas são presas, essas crianças sofrem um abandono, elas são retiradas das mães, e as mães não têm conhecimento de onde essas crianças estão, quando muito ficam com familiares, ou com uma avó, ou uma tia. E a gente tem casos emblemáticos, assim, da questão do que passa essa mulher dentro da prisão. Já temos casos aí de mulheres que, em trabalho de parto, né, pariram algemadas. Teve outro caso também de uma mulher que teve um filho numa solitária. É essa a realidade que acontece? Justamente. Havia uma resolução da SEAP que determinava que essas mulheres não dessem à luz algemadas, né? Só que isso nunca foi cumprido. Então, foi preciso uma modificação no Código de Processo Penal que proibisse o uso de algemas durante o parto, um pouco antes e um pouco depois. Só que nós temos relatos de órgãos que fiscalizam que essa não é a realidade. As mulheres são algemadas, ou quando muito, não são algemadas durante o parto. Acabaram de dar à luz, são algemadas. E elas são transportadas no carro da SOI, que é um carro de transporte de presos, sem condições, né, não tem uma ambulância e tudo mais. E realmente tem esse caso emblemático, assim, que a gente sempre pontua, assim, que é bastante absurdo, que era uma mulher que tinha transtornos mentais, era usuária de droga e foi presa, e ela estava na unidade, e como ela estava ali sem medicação, sem acompanhamento, ela entrou num surto, num momento de agitação muito grande, e eles isolaram ela numa sala, né? E ali ela ela estava grávida já, e ela deu à luz dentro da solitária, quer dizer, ela ficou gritando ali e chamando, e as pessoas ignorando, né? Porque ela era louca e tudo mais. E aí, quando abriram, ela estava com a criança nos braços. Agora, para a gente entender o perfil dessa mulher, o que fez ela ser presa, né? Porque eu acredito que muita gente que também possa estar acompanhando o nosso programa tem um pensamento de, mas se ela foi presa, ela cometeu um crime, precisa pagar, mas vamos entender aí, né, esse cenário. Por que a maioria dos casos, acho que a defensora pode nos ajudar nesse sentido, a maioria dos casos, elas são presas por quê, doutora? Olha, na nossa pesquisa ficou claro que os principais crimes são crimes de furto, quer dizer, sem violência, grave ameaça, e crimes da lei de drogas. E aí, enfim, faço um recorte para enxergar quem são essas mulheres. Em 74% dos casos são mulheres pretas ou pardas, em mais de 50% dos casos elas não têm sequer ensino fundamental completo. E em 60% dos casos, salvo engano, são solteiras. E aí, quando a gente faz esse recorte, enxerga que elas são, no final das contas, mães solteiras, com muito pouco, baixo grau de instrução, têm muita dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, pouquíssimas com vínculo formal de trabalho, e as que têm são mal remuneradas, com filhos em casa para cuidar, né? Estou falando desse recorte das mães. E com filho em casa, então ela não consegue um bom trabalho, ela não consegue uma boa remuneração, ela tem que alimentar os filhos e muitas sequer têm acesso à creche. Então ela não consegue deixar a criança na creche para ir correr atrás de um trabalho. Então é muito cruel, porque chega um momento que a pessoa se vê de fato numa situação de total vulnerabilidade e de sem ter a quem recorrer. E eu acho que muitos dos nossos casos estão estão dentro desse perfil. E aí a gente recebe semanalmente muitas mulheres furtando comida do supermercado, furtando desodorante da drogaria, ou envolvidas com tráfico de drogas, mas é sempre aquele tráfico sem violência. É um tráfico sem arma, sem violência, em regra sem envolvimento com facção criminosa, aquela pequena quantidade de droga, claramente, né, aquela que num desespero acaba vendendo uma droga para conseguir comprar comida. Então a gente vê muito essa desgraça social assim, acontecendo, e no caso da prisão da mulher é um ciclo vicioso perverso. Porque no momento em que ela vai presa, ainda por cima, ela deixa, enfim, que a gente não consegue domiciliar para ela, os filhos ficam absolutamente
sós, e aí você vai ter que depender de um vizinho, ou de uma amiga, ou de alguém que vai ajudar. Então essas crianças ficam muito mais vulneráveis, inclusive, para o próprio tráfico de drogas, né? Muito mais chance delas se envolverem, enfim, elas não estão acompanhadas ali pela família. A grande maioria são mães solteiras. Então é muito cruel, porque você deixa essa criança totalmente vulnerabilizada, né? Sem a mãe ali, sem o responsável. Aí ela entra no sistema, ganha a etiqueta que a gente chama do sistema prisional, porque uma vez que a pessoa passou pelo sistema prisional, ela nunca sai a mesma e ela nunca vai ter a mesma chance de acesso, né, ao trabalho. Enfim, sempre vai ser enxergado como alguém que já passou pelo sistema. Então vai ter muito mais dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho e aí volta a estar de novo em situação de vulnerabilidade. Enfim, isso se torna um ciclo vicioso perverso. Não só para ela, mas toda a família da mulher é afetada. Acho que essa é a grande questão do encarceramento feminino. Não é só a mulher que é penalizada. Quando essa mãe é presa, toda a família acaba pagando junto, né, acaba sofrendo junto com a restrição de liberdade dela. Tá certo. A gente tem que ir para o intervalo bem rapidinho para a gente continuar essa conversa. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não. A gente volta já já. Toda mulher, toda mulher.